Olá, turma linda! Olha nós aqui de novo nessa nossa aula, onde nós vamos conhecer um breve resumo da história do tarô. Eu sou a terapeuta holística Dharana Ventura e professora do curso de Tarô Zen de Osho. Vamos lá? Gente, vamos começar falando da origem do tarô, né? De acordo com os registros históricos, ninguém consegue precisar ao certo quando o tarô surgiu. Agora, de acordo com um acervo disponível em 2 museus do tarô, né, o Fournier na Espanha e o Museu da Cidade de Marselha, eles apareceram antes de 1500 anos atrás, são bem antigos. Já os jogos de cartas, eles entraram na Europa no final do século XIV, com os mamelucos da Pérsia. Mas a gente tem muitas outras hipóteses sobre a origem do tarô. Nós temos aqui na turma e várias pessoas que ainda vão assistir esse vídeo que fizeram diversos cursos de tarô e cada curso vai escolher a sua linha justamente por a gente não ter a precisão de quando surgiu. Então tem uma diversidade de origens, de histórias, né, espalhados por aí. Então todas são válidas, né? Pela falta de registro, então o que é dito é válido, vai pela cultura popular. Alguns registros eles datam do ano de 1410 como o ano da criação do baralho em Milão, que se chamava Ludus Cartarum. E vocês vão ver aqui, ó, as cartas daquela época. Bom, gente, os primeiros tarôs eles não tinham nome nem número, eram apenas os desenhos, né, os símbolos impressos, desenhados à mão pelos artistas, pelos homens, né, que pintavam, que trabalhavam. As primeiras cartas com os nomes e os números, elas só surgiram a partir de 1500 do ano, né? Até então, as quantidades das cartas elas eram variadas, mas aí em 1690, em toda a Europa, ficou definido a formação com 78 cartas. Porém, não existe o porquê dessa definição de 78 cartas, assim como não se sabe quando iniciou realmente, né, a origem real, também não tem porquê uma explicação única para o motivo das 78 cartas. Mas mais à frente a gente vai ver que no tarô de Osho, que tem 79 cartas, existe uma explicação para as 78 muito interessante, né? Orientada, obviamente, pelos conceitos do budismo, do nascimento de Buda, vocês vão ver. Isso é para deixar vocês curiosos mesmo, mas eu vou falar isso na aula que fala sobre a história da criação do tarô Zen de Osho, que todo mundo sabe que na verdade não foi Osho quem criou, né? Quando foi criado esse tarô, Osho já tinha desencarnado. É uma explicação lúdica, tá, gente? Para essa quantidade. Bom, esse termo tarô, ele surgiu em 1592 pela fundação de uma associação de artesãos franceses. E aí a gente, né, os estudos, as pesquisas, supõe-se que esse termo originou do árabe, da palavra turuk, que representa o quê? 4 caminhos. E também algumas dissidências que dizem, né, que veio da palavra árabe tarak, que significa rejeito, além de ser também derivado da palavra taroko, que deriva de tara, que significa perda de valor de uma mercadoria, que uma mercadoria sofre. Que aí, segundo a etimologia francesa, é de onde vem o termo tarô. Bom, aqui agora eu mostro para vocês algumas das cartas do tarô com os nomes, né? O tarô mameluco, o tarô de Sforza, o tarô do Iale Visconti, o tarô de Marselha, bem conhecido, outra versão do mameluco, e o tarô bolognese, que é mais atual naquela época, tá, gente? Bom, voltando ainda para o termo, no Brasil a gente utiliza o termo tarô, com o e o acento circunflexo no final, ou também o tarô, mas é mais comumente utilizado o tarô sem o T no final. Já nas línguas inglesas, né,
francesa e espanhola, eles são realmente chamados de tarot, né, com o T no final, nessa segunda grafia aqui. Nos países germânicos é chamado de tarot, com K no final, e no leste europeu de tapo. Vocês já devem ter visto, pesquisando no YouTube, leituras que pode aparecer tapo. Já na Itália é o tarocco, com 2 Cs, mas hoje mesmo que a gente vê é uma mistura danada. Eu mesmo misturo tanto que aparecem as duas nas minhas escritas. Quem for adquirir a apostila no final do curso vai ver que aparecem as duas grafias. Mas que pro nosso curso e para o objetivo de usar o tarô é totalmente irrelevante, né? Essa origem toda que eu falei, ela torna-se irrelevante mesmo. Não vai afetar, né? É importante a gente conhecer, por isso eu trouxe só um breve resumo, um resumo bem resumido mesmo, né? Para vocês poderem ter uma noção básica de onde originou isso tudo, mas ela é irrelevante para o seu momento de jogar. E aí, falando das cartas, né, elas se chamavam naibes ou trunfo e acabaram virando arcanos, que do latim arcanus significa mistérios, segredos, né? O mistério da vida. Porque vocês vão ver, e quem já é tarólogo já sabe disso, que os 22 arcanos tratam da jornada do homem, da nossa viagem nessa vida, né? Do início até o fim, na morte. No tarô Zen de Osho é um pouco diferente, porque a gente tem uma carta extra, ele tem 79 cartas, e a carta extra é justamente a carta da transcendência. Eu falarei isso no capítulo correto, né, mais à frente, mas é a transcendência, para que a gente reinicie sempre esse ciclo, né. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês o primeiro tarô feminino produzido no Brasil, né, onde eles trocaram as imagens que tinham representando o masculino pelo feminino. É um tarô de uma arte belíssima, 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 belíssima. Bom, a gente vai falar um pouquinho do jogo do tarô no mundo, né? Na Europa e na América do Norte eles utilizam para jogo, e eles costumam chamar, se você pesquisar a leitura, é card to play, a hashtag card to play. Mas ele também é usado, não é só para espiritualidade, para autoconhecimento, para leituras, enfim, ele é utilizado para brincadeira mesmo, para um jogo, por isso o card to play. Já na América do Sul não, na América do Sul já é considerado algo sagrado, não se utiliza, né, não se aceita a utilização como brincadeira, é preciso ter respeito. Inclusive alguém na turma lá na nossa interação perguntou se precisaria consagrar o tarô Zen de Osho. O tarô tradicional, sim. O tarô Zen de Osho, não. Por quê? Vocês vão ver mais à frente que o tarô Zen de Osho, na verdade, não é um tarô. Olha, agora eu buguei o cérebro de vocês, não é verdade? Pois é, ele não é considerado um tarô. Primeiro, porque não tem só 78 cartas, tem 79. E segundo, porque ele não segue as regras, embora tenha referências no tarô tradicional. Mas ele não segue a regra, ele é considerado um tarô surrealista. Vocês vão ver isso na aula de tipos de tarô, né? Curiosidades que nós temos a respeito do tarô é que apenas os homens podiam desenhar as cartas. E aí a gente tem o Eteila, que é o pseudônimo de Jean-Baptiste Liette, né, que nasceu em 1738, gente. Ele foi o primeiro homem a jogar tarô. Ele não foi o primeiro homem a desenhar, tá, gente? Ele era o jogador. Por quê? Porque apenas as mulheres podiam jogar e apenas os homens podiam desenhar. E veio Coiteira como o primeiro a jogar. E a primeira mulher a desenhar o tarô, quem é já do tarô já conhece, que foi em 1910, a Pamela Colman Smith, que desenhou o tarô Rider-Waite, devido assim, conter imagens aonde nos arcanos menores, que facilitava a leitura, né? A gente sair do abstrato ou de decorar naipe, número em romanos. Então ela colocou o simbolismo também nos arcanos menores. E isso ajudou bastante. E aí esse tarô ele é considerado um tarô clássico, porém moderno. Bom, uma coisa bastante interessante que a gente vai falar agora é da psicologia
e o tarô, né, dessa sincronicidade que foi de muito interesse para Carl Jung, mas ele identificou essa sincronicidade que traz à tona a percepção do inconsciente ao visualizar os símbolos das cartas, os arcanos, que são o quê? Os arquétipos do inconsciente coletivo. Então, assim, o tarô, ele tem essa expressão em várias áreas e a psicologia é uma delas, né? Por isso que é muito estudado pelos psicólogos, iniciados através do Carl Gustav Jung, né? Vocês podem achar isso no livro O Homem e Seus Símbolos. Ele é o suposto criador desse termo, arquétipo, e ele considerava, de uma forma bem superficial que eu vou falar, que os arquétipos eles são imagens da memória coletiva ancestral, e aí ficam no nosso inconsciente e eles podem ser ativados por determinado símbolo, as cartas, né, que aí traz à tona o quê? Toda a carga emocional que essa imagem possui, e aí nos toca profundamente. Quem aqui já assistiu Hélio Couto deve ter ouvido falar daquela história do casal que se encontra caminhando numa praia e o homem usa o arquétipo da borboleta, usando a história, né? Isso é programação neurolinguística, né? A história é a melhor forma de hipnose. Você vê como as pessoas ficam hipnotizadas assistindo novela na Rede Globo. Não é verdade? É uma história, elas se conectam com aquilo ali, ficam meio hipnotizadas, né? E a programação segue esse caminho da história, a programação neurolinguística. E ele contou uma história e inseriu o arquétipo da borboleta. A mulher que estava lá, né, num casamento ruim, acabou se separando. Por quê? Porque a borboleta, na memória coletiva, representa a mudança, a transmutação, né? Ela rompe a casca da lagarta, né, que adormeceu ali, criou aquele receptáculo, e dali ela emerge com asas coloridas, lindíssimas, e sai voando para o novo, né, um renascimento. Então essa imagem está na nossa memória coletiva. Então ela ativa a ponto de gerar hormônios dentro do nosso corpo, porque o cérebro comanda essa produção de hormônios, né? Por isso a gente se apaixona, por isso a gente sente raiva, por isso a gente entra em depressão, várias coisas acontecem no nosso corpo gerando sentimentos, emoções. Enfim, 1 ano depois esse casal tornou a se encontrar e essa mulher tinha se separado e ele usou o arquétipo do beija-flor. Hélio Couto não falou isso, essa é a minha parte. Porque eles ali se apaixonaram, se beijaram e ficaram juntos. Né, gente, pelo amor de Deus, não vão fazer isso com ninguém, não. Tá? Usem com moderação e responsabilidade os arquétipos. Mas isso é para poder, né, eu contei essa historinha, além de relaxar, poder contextualizar vocês na importância da visualização dos arquétipos, desse simbolismo que está, né, dessas imagens que está na memória coletiva. O Jung concordava que os instrumentos eles promoviam um diálogo franco, verdadeiro, com as forças invisíveis que nós que acreditamos na espiritualidade conhecemos muito bem. Só que ele, obviamente, em vez de espíritos, né, ele ouvia nos oráculos o que? A voz do inconsciente. E concordamos com isso também. Podemos ter um conjunto das duas coisas, né? O inconsciente e a orientação espiritual, de guias, mentores, dependendo da filosofia religiosa ou espiritual que a pessoa segue. E aí, para Jung, ao receber essa interpretação daquela carta com aquele símbolo, ele chamava de sortilégios, né, ganhavam uma outra roupagem. O que ele queria dizer? Se transformam em veículos interessantes ao que é o processo de autoconhecimento. Por isso, o tarô, né, mais recentemente se transformou em tarô terapêutico, caminhando como uma ferramenta de autoconhecimento, porque traz à tona do nosso interior aquilo que a gente não quer ver ou que a gente não consegue ver. Então é uma ferramenta que ajuda nesse processo de autoconhecimento. A definição do tarô, né, bem simples, é um conjunto de cartas que contém o que? Os arquétipos do inconsciente coletivo. Ele revela questões desse inconsciente com a ajuda do interlocutor, que é o tarólogo, que aprendeu o que é traduzir os símbolos.
o que não impede que a pessoa aprenda também e traduza para ela. Mas eu gosto sempre que alguém jogue para mim, porque eu posso imprimir a minha vontade, o meu ego na leitura quando ela é para mim. Então é legal a gente ver. Agora, se a gente consegue esvaziar a mente, e é isso que eu proponho para vocês, quando vocês forem usar o tarô para você, como ferramenta de autoconhecimento, tira a vontade, tira o desejo, tira o querer e sai de você e analisa racionalmente aquilo ali que saiu para você, aquela resposta. Aceita que muitas vezes vai ser contrário ao seu desejo, à sua camada mais superficial da mente. Uma coisa interessante, antes de eu falar de tipos de tarô, fazendo um adendo aqui, sobre a mágica das coincidências significativas, né, que aparecem quando a gente está jogando tarô, né, que se manifesta através do tarô. Jung chamou isso da sincronicidade, que é um método usado pelo inconsciente para trazer à tona uma percepção, não só a partir das artes adivinhatórias, que não é o caso do tarô Zen de hoje, tá? Nosso tarô não é divinatório, ele não é preditivo, ele é um tarô reflexivo para meditação, então ele não vai falar do futuro para você, não de forma objetiva, direta. Mas voltando aqui dessas coincidências, essa mágica da coincidência quando sai uma carta, na verdade é uma sincronicidade com o nosso inconsciente. O nosso inconsciente através do quê? Do campo eletromagnético, que tudo, todos e todas as coisas possuem. Né? Isso é uma coisa que eu vou falar quando eu der uma pincelada em radiestesia para ensinar vocês como usar a leitura usando a radiestesia. E isso foi considerado muito controverso, essa afirmação de Jung, dizendo que era uma sincronicidade do inconsciente para trazer à tona a percepção e despertar uma nova observação de um momento que já é conhecido pela gente. A gente já sabia daquilo ali. E aí despertou, veio do inconsciente, sincronizou, passou a fazer sentido. Né? E obviamente que isso foi controverso naquela época, uma das teorias mais controversas de Jungianas, porque ela era considerada o quê? Mística, para ser aceita como ciência. Né? Agora, desde Einstein, a física quântica aponta para o quê? Para a comprovação das hipóteses a partir do estudo da energia como condutora de informação. Essa energia, ela é atemporal. Não existe tempo para a partícula bóson de Higgs. Mas a gente tem o curso de radiestesia quântica que explica muito bem sobre isso. Então, se não há tempo e tudo é informação gravado nessa partícula, uma partícula que, dependendo de quem a vê, é uma onda, é pura energia, deixa de ter matéria. Essa sincronicidade considerada algo tão místico assim, na verdade é pura ciência, através da física quântica. E o tarô, ele traz essas imagens que revelam o nosso inconsciente, que tocam a nossa alma. E eu repeti isso até aqui muitas e muitas vezes, e vou sempre continuar repetindo, para que entre na corrente sanguínea de vocês, que tudo vem do inconsciente. Tudo está interconectado, sabe? Tudo, todos nós, todos somos um. Tirando esse adendo, voltamos aqui para os tipos de tarô. A gente tem 3 tipos. O clássico, que se subdivide em tradicional ou moderno, e aí a gente tem ali o de Marselha, como o tarô tradicional clássico, né? O tarô clássico tradicional, e o tarô clássico moderno, o tarô universal de Rider-Waite. Temos também o transcultural, e aí no transcultural ele segue a linha do clássico, porém as imagens são substituídas pelas imagens da cultura daquela pessoa, daquele povo que criou aquele tarô. Aí a gente tem o quê? O tarô mitológico, o tarô dos orixás, aqui um exemplo do tarô mitológico, tarô dos orixás, que traz as entidades, os orixás, a imagem dos orixás, e aí eles têm, cada orixá tem a sua representatividade no nosso universo. O tarô egípcio,
com os conceitos egípcios. Eu tô falando alguns, tá? O tarô Shutum Maia, também com os conceitos maias. O tarô xamã, que traz aqui os animais de poder. Tarô xamânico, né? Também, se não fala num termo que achar melhor. E temos o terceiro tipo de tarô, que é o tarô surrealista, que aí existe ainda um preconceito para alguns tarólogos clássicos, tradicionais. Ele tem imagens, referências diferentes, ele não segue, não obrigatoriamente, ele vai seguir as 78 cartas, os 22 arcanos maiores, os 56 arcanos menores, as imagens, a simbologia, ele é completamente diferente, ou é totalmente misturado. É uma loucura, mas eu gosto. E esse é o tarô místico. Temos também o tarô tântrico. Aí vocês veem as imagens, que obviamente vai se relacionar ao contato físico e à geração da Kundalini, a transcendência desse contato físico entre o masculino e o feminino. O tarô surrealista de Salvador Dalí, com imagens das suas obras. Esse daqui está invertido, mas é o tarô clássico moderno, com as imagens já nos arcanos menores, né? Que foi desenhado lá pela primeira mulher a desenhar o tarô, que foi a Pamela Smith. E, voltando lá no começo, o tarô clássico tradicional, que é o tarô de Marselha. É o mais tradicional de todos. Esses são os 22 arcanos maiores que têm imagens. E encerramos a nossa aula da história do tarô. Conhecemos de uma forma bem resumida um pouquinho do tarô. E na próxima aula nós vamos falar da história do tarô Zen de Osho. E eu agradeço muito por ter você aqui. Se não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve. Vamos lá chegar ao 1 milhão de inscritos. Nossa, meta ousada, né, gente? Mas sonhar não custa nada. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração. Até a próxima aula.